As tarifas impostas pelos Estados Unidos aos parceiros comerciais são um risco ou podem gerar oportunidades? No programa Agenda Econômica, nós vamos discutir os caminhos que o agronegócio brasileiro pode trilhar para aproveitar esse momento de turbulência e alcançar novos mercados. O nosso convidado é o consultor legislativo Fernando Lagarde. Olá. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Prazer, muito obrigado por atender o nosso convite para falar sobre esse tema. Fernando, que é especialista em agronegócio, doutorando em agronegócio, né? Fernando, antes de entrarmos, assim, no agronegócio especificamente, eu queria te perguntar o seguinte: os negócios entre Brasil e Estados Unidos, né, o comércio, ele é significativo para o país? Sabemos que os Estados Unidos hoje é o segundo parceiro comercial do Brasil. Qual que é a importância desse parceiro em termos gerais, não ainda especificamente só no agronegócio? Os Estados Unidos é, sem dúvida alguma, um parceiro comercial estratégico para o Brasil. Para colocar em números, é importante a gente pensar o seguinte: até 2009, os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial do Brasil. Se pensarmos nos últimos 20 anos aproximadamente, o Brasil teve um déficit comercial com os Estados Unidos da ordem de 50 bilhões de dólares. E, por outro lado, teve um superávit comercial extremamente significativo com a China, em torno de 350 bilhões de dólares. Por que mencionei a China? Porque a partir de 2009, a China se tornou o principal parceiro comercial brasileiro. Mas o que é relevante? Para o Brasil, é muito importante o segundo parceiro comercial, mas para os Estados Unidos, do ponto de vista estritamente econômico, não é, porque a gente representa menos de 1% das importações americanas. Se a gente pensar especificamente em relação ao ano de 2024, que é o último ano que estão com os dados completamente calculados, encerrados, a gente pode pensar o seguinte: o Brasil exportou cerca de 40,3 bilhões de dólares para a China e comprou cerca de 40,6 bilhões. Isso quer dizer... Estados Unidos, né? Eu falei... Você falou China, Estados Unidos, perdão. E isso dá um déficit de cerca de 1/4 de bilhão de dólares. Então, assim, em tese, não se pode dizer que os Estados Unidos não seja estratégico para o Brasil do ponto de vista comercial, embora a gente não seja do ponto de vista econômico para eles. Muitas pessoas podem pensar o seguinte: bom, eu estou comprando mais dos Estados Unidos do que vendendo, que é isso que acontece, né? Perfeito. Temos um déficit. Então, esse não é um bom parceiro. Eu posso abrir mão dele, mas não é bem assim no comércio, né? De forma alguma. O fluxo comercial desses dois países no ano passado, Brasil e Estados Unidos, frisando aqui, é superior a 81 bilhões de dólares. E pensando, por exemplo, na balança do agronegócio, dados do AgroStat, a gente teve um superávit de cerca de 11 bilhões de dólares, que é um conceito diferente do desagregado do comércio exterior. Vamos mostrar esses dados que você falou do agronegócio. Temos aqui uma tabela que mostra justamente o que você falou. A balança do agronegócio, nós exportamos mais de 12 bilhões. Perfeito. Importamos muito pouco, né? 1 bilhão e tivemos aqui entre aspas, lucro, um superávit. Então, quando a gente pensa no agronegócio, o Brasil é menos importante ainda para os Estados Unidos do que no comércio como um todo. Pegando economicamente esse aspecto, sim. Agora, o que é relevante em relação a este dado específico é que há uma integração de cadeias. A gente tem outros interesses e, por exemplo, só ter uma empresa brasileira como importante player na área de carnes nos Estados Unidos faz com que a gente não possa observar somente em relação a esse aspecto de importação americana, mas seria menos importante do ponto de vista estritamente econômico. Bom, você falou que até 2009 os Estados Unidos era o nosso principal parceiro. Perfeito. E hoje é a China. Há algum fator, algum aspecto que explique essa mudança? Eu acho que são múltiplos fatores. A China, ela se tornou... o Brasil passou por uma revolução agrícola na década de 70. O Brasil era um importador líquido de alimentos. O Brasil era visto como um risco de segurança alimentar, ao passo que a China passou por uma revolução industrial. O que aconteceu com a China? Que hoje a China é a indústria do mundo. Ano passado, pela primeira vez na era moderna, um país
teve um superávit comercial superior a US$ 1 trilhão. Então, a China se tornou uma potência e, como potência, ela compra de todo mundo e tem uma predisposição de ter uma maior influência geopolítica. Só para se ter uma ideia, ela construiu um porto em parceria com o Estado peruano de $3,5 bilhões, o porto de Xangai, que gera uma grande cobiça. A China está nessa rota da seda com investimentos de infraestrutura, não só na América Latina, como também na África, fazendo com que ela amplie a sua capacidade de negociação. E a China, sem dúvida alguma, eu falei do primeiro aspecto, que diria econômico, mas tem um aspecto populacional. É um país com uma população muito grande, demanda muita proteína. O país que teria mais condições de prover essa proteína era o Brasil. E o Brasil, naquela virada ali do ano de 2009, conseguiu ampliar sua produção de soja, milho e carnes e atender a China. Então, esse é um segundo aspecto. Um terceiro aspecto, a China tinha que diversificar por questões geoestratégicas as suas compras e o fez tendo o Brasil como parceiro, que é um parceiro que produz alimentos de qualidade, sustentáveis, atendendo todos os critérios de eficiência. Então, assim, me parece que esses são alguns dos fatores que explicam por que a gente mudou. E os Estados Unidos é um competidor nosso na venda de produtos primários. Então, seria natural que, se a nossa maior pauta exportadora ainda continua sendo o produto do agronegócio, a gente expandir as vendas para a China. Bom, vamos falar então agora especificamente das tarifas que o presidente Trump tem imposto. Não só ao agronegócio, tem imposto não só ao Brasil, né? Tarifas em todo o mundo, inclusive não sabemos ainda até onde isso pode chegar, né? Ele fala de reciprocidade. Recentemente, na discussão do acordo entre Mercosul e União Europeia, nós vimos que houve uma pressão muito grande dos produtores franceses internamente, o que inviabilizou não a assinatura daquele memorando, mas tem trazido discussões sobre a efetividade ou não desse acordo. Nos Estados Unidos, esse público, os produtores rurais, agrícolas, também são um público importante. Eu pergunto o seguinte, o Donald Trump pode ter o interesse de favorecer esses produtores, por exemplo, impondo tarifas específicas em produtos do nosso agronegócio? Isso ele teria dificuldade, em grande parte, porque o que acontece, a gente não exporta. Nosso principal comprador não é os Estados Unidos. Ele não vai conseguir colocar tarifas de importação para produtos brasileiros relativos ao agronegócio, embora haja um embate muito forte em um produto específico, o etanol. Ele já o faz com açúcar. Então, pior do que está, vai ser difícil ficar nesse sentido. No entanto, a gente há de convir o seguinte, que os Estados Unidos eles têm uma tarifa média baixa. Então, o senhor mencionou a questão da reciprocidade, então ele dificilmente vai restringir a entrada de produtos do agronegócio para os Estados Unidos. No entanto, ele o fez de outra forma, como foram as tarifas de 25%, mas não foi para o Brasil, para todos os países. O Brasil ainda é um importante exportador de aço e alumínio para os Estados Unidos. Isso causa problemas para o setor siderúrgico nacional. Então, a partir do momento que ele faz isso, ele acaba gerando, não no agronegócio, mas na economia brasileira como um todo, um problema significativo. O nosso produto agrícola mais importante na pauta de exportação dos Estados Unidos é o café. Que 4,7% das nossas exportações para os Estados Unidos. Quando a gente, no início da nossa conversa, a gente tratou, quando a gente coloca das nossas exportações para os Estados Unidos, são cafés não torrados, vamos colocar nesses termos, é o único produto agrícola, não vou dizer o único, mas o produto agrícola de relevância. Os outros são produtos de transformação e também minerários, né, que são a nossa principal pauta exportadora, porque a gente exporta mais para outros setores que são mais demandantes. A China, sem dúvida alguma, é a nossa grande compradora de soja. E a gente só não vende mais para a União Europeia por causa das barreiras tarifárias e, às vezes, até não tarifárias para acesso do mercado europeu. Bom, o Donald Trump pode não ter tanto sucesso impondo tarifas para o nosso agronegócio, porque, como você explicou, a gente não exporta tanto, mas ele está impondo, por exemplo, para a China.
Isso pode abrir novos mercados para o Brasil? Os produtos chineses e de outros países do mundo, porque não é só a China, estão ficando mais caros para os americanos. E os chineses tendem a buscar esses produtos em outros locais. Isso pode acontecer? O que a gente espera, o que aconteceu com o boom de commodities do agronegócio no final dos anos, em torno de 2008, 2010, a gente espera que isso pode se refletir. Há alguns limitadores, porque hoje a gente vende a uma proporção muito maior para a China do que vendia naquele momento. Mas por que isso pode acontecer? Nesta semana que se passou, o ministro da Agricultura esteve na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado e disse que cerca de 400 frigoríficos americanos não teriam a sua renovação automática de venda para a China. Isso abre uma oportunidade para o Brasil vender mais carnes. Porque a China, os Estados Unidos vende muito para a China, muito produto agrícola. Vende. Ele vende soja, milho e também proteínas, vão colocar carnes. Então, se porventura os Estados Unidos, como fez, colocou uma tarifa adicional, isso é importante talvez destacar, a China já tem uma tarifa de 20% no aço e ele colocou 25% adicional. Então, a China hoje paga 45% de tarifa de importação para a venda de aço nos Estados Unidos. Essa é uma estratégia do governo americano para a proteção da sua indústria nacional. Então, a China vai, sem dúvida alguma, fazer uma política como já fez. Ela teve algumas estratégias. Ela colocou uma tarifa variável de 10% a 15% em produtos energéticos e agropecuários. E aí, quando coloca produtos agropecuários, abre uma margem, se a gente tiver condições, e acho que tem, de exportar mais para a China. O que vai determinar isso são as oportunidades e janelas de mercado. Outra coisa, se não há essa renovação automática dos frigoríficos, um país que naturalmente pode prover mais carne para os Estados Unidos, sem dúvida, para os Estados Unidos não, para a China seria o Brasil. E outra coisa que a China fez foi fazer uma reclamação formal na Organização Mundial do Comércio, só que isso vai demandar muito tempo para se ter uma resolução. Então, a China, ela tem poder de retaliar os Estados Unidos, diferentemente de outros países que teriam muito mais dificuldade. Os Estados Unidos impôs uma tarifa de 25%, mesmo a tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio para o Canadá e o México. O Canadá já indicou que vai colocar vai retaliar também com tarifas a produtos americanos. O México, ele está dizendo que está estudando as possibilidades para defender os seus interesses. Então, não é tão fácil um país com menos capacidade econômica fazer a retaliação. Volto à questão da reciprocidade. Esse é o momento da gente falar o seguinte: se o México, por exemplo, retaliar os Estados Unidos vai falar, eu vou aplicar o princípio da reciprocidade. Ele vai colocar a mesma tarifa que o México aplica em média. Então, ele vai aumentar mais ainda a tarifa de importação, que dificultaria mais o México. Por isso é difícil fazer uma retaliação quando não é uma economia como a China ou um outro player. O exemplo da União Europeia também é bastante peculiar. Ela propôs colocar uma tarifa bastante alta, cerca de 50% no uísque americano. O presidente americano diz o seguinte: se colocar essa tarifa, se ela entrar em vigor, eu vou colocar 200% sobre as bebidas alcoólicas, que é uma contra-reação americana. O vinho europeu que abastece muito nos Estados Unidos. Exato. Aí o que acontece? Então, é difícil, aí sim, aí a gente entende o que é uma guerra, uma guerra econômica planetária. Todos os países têm vantagens econômicas e se todo mundo trabalhar na sua melhor eficiência, todos ganham. Se começa essa guerra predatória, o que pode acontecer é que muitos vão ficar sem seu desenvolvimento econômico, sem sua maior possibilidade de produzir melhores efeitos e bem-estar para a sua sociedade. Bom, você acha que ainda existe espaço nesta guerra? Acho que o termo guerra se aplica muito bem, né? Porque tarifa de um lado, tarifa do outro, você explicou muito bem para nós isso. Você acha que ainda existe espaço para diplomacia e a diplomacia seria o melhor caminho? Porque alguns países têm tentado a diplomacia, até o Brasil tem ido muito nessa direção, né? Ao contrário de já retaliar. Você acha que nesse contexto ainda há espaço para uma discussão na OMC, para que a diplomacia entre em campo?
A minha visão em relação a esse tema é que no dia que surge um problema, ainda mais que a gente tem os Estados Unidos foram um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. Nós temos uma relação histórica que ultrapassa a questão comercial e ultrapassa um governo. O governo do presidente Trump tem 4 anos, pode ter continuidade ou não, mas nós temos uma relação histórica. O que eu imagino, sempre que há um problema com parceiros históricos que dividem princípios, valores e mesmo interesses, é que a diplomacia é o mecanismo mais adequado. A gente não tem uma capacidade econômica de uma retaliação direta. Então, a diplomacia, como ocorreu no primeiro mandato de Trump, em que o governo que estava comandando o Brasil era aliado, digamos assim, politicamente, fez uma negociação. Então, a gente tem que usar o mecanismo da diplomacia para, se não reverter todos os efeitos, reverter algum efeito. Essa é uma primeira estratégia. Uma segunda estratégia que eu imagino ser bastante razoável é fazer parcerias com quem tem interesses em comuns com a gente. Seriam basicamente os importadores e os consumidores em um nível, vamos dizer, amplo. E, claro, a gente vai, como se ocorre no Brasil, buscar os apoios, talvez até mesmo parlamentares, para mostrar as nossas especificidades. O Brasil é muito importante geopoliticamente, é um país estratégico para resolver problemas, talvez como esse equívoco que ocorre aqui na América Latina, entre a Guiana e a Venezuela. O Brasil é um parceiro de primeira hora dos Estados Unidos, ele tem muitos outros interesses, tem empresas americanas que operam no Brasil. E, assim, eu falei 2 estratégias. Uma outra estratégia que a gente sempre pensa, e eu acho que é fundamental, é diversificar. Você vender para outros mercados. Não é fácil. Perder um mercado, você perde imediatamente. Conquistar é difícil. Uma quarta vertente é aproveitar, como o senhor colocou momentos atrás, se a China retaliar os Estados Unidos e a gente tiver preço e tiver oportunidade, a gente suplementar a ausência americana no mercado chinês ou em qualquer outro mercado que tenha a sua conectividade de preço. São 4 estratégias. Uma quinta estratégia que a gente sempre pensa é, sem dúvida alguma, produzir uma maior relação comercial, uma integração com empresas que possam nos favorecer. Eu acho que essas são as linhas que seriam mais significativas. Enfrentar, eu acho que não é possível, porque a gente não dispõe dos instrumentos adequados para fazer isso. Bom, se esse patamar de relação comercial do Brasil com a China aumentar, sobretudo no agronegócio, nós temos uma questão. Se a China quiser comprar mais carne brasileira, nós não temos hoje produção de carne uma produtividade tão grande, né? Porque está se plantando muito no Brasil, você não tem tanto pasto. Como é que isso poderia ser resolvido? Eu acho que a gente, sempre quando eu ouço as questões tecnológicas, toda a questão operacional no Brasil é possível de resolução. Eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de aumentar a produtividade, trabalhar com a questão de maior densidade de cabeça de gado por metro quadrado, recuperar pastagens degradadas. O Brasil ele tem todas as condições de ampliar imensamente a sua produção, mesmo de proteínas, sem devastar um hectare sequer. Então, não vai ser de um dia para o outro, mas se a gente tiver uma tendência de vendas, a gente vai conseguir fazer isso de forma sustentável, com produtos, como sempre o fez, de qualidade para qualquer mercado do mundo. Bom, a China compra muita carne dos Estados Unidos do gado confinado, que é aquela carne para o consumo humano, né? A carne que eles compram do Brasil é muito mais usada na indústria. Seria isso mesmo? Eu acho que isso foi alguns anos atrás. Hoje já há um mix. E mais do que isso, a gente tem uma possibilidade muito grande de fazer as parcerias de tal modo a atender qualquer nível de exigência de qualquer mercado, não só o chinês. Agora, se a gente começa a vender mais carne para a China e outros produtos agrícolas, há uma tendência de que internamente a gente comece a ter alta desses preços? Como é que funciona essa relação direta entre a venda no comércio externo, a exportação e o preço do produto internamente?
toda commodity, a gente começa, porque é um desafio, né? E é um trade-off e é um dilema. A gente quer, sem dúvida alguma, buscar mais desenvolvimento econômico. Para buscar mais desenvolvimento econômico, a gente quer preços melhores. Não é à toa que o presidente Lula está no Japão agora e gostaria de abrir o mercado japonês para carne, porque eles remunerariam melhor a gente. Então, a gente tem interesse, sim, de vender e vender a preços melhores para remunerar adequadamente os produtores brasileiros. Isso pode gerar uma pressão de preços no Brasil? Eu diria que sim, pode gerar, mas nós temos condições de fazer uma produção que atenda tanto o mercado interno e externo, sempre pensando que a commodity tem um preço de equilíbrio. O exemplo do ovo no início do ano e que está vigente, o preço da cartela de ovo está muito caro. Uma série de fatores gerou isso aí, né? Houve uma gripe aviária que dizimou muitos frangos e aves nos Estados Unidos. O aumento do calor por causa das mudanças climáticas fez com que a postura fosse menor. Além disso, houve uma tendência de maior exportação de ovos. Um outro aspecto que a gente nunca pode esquecer é que o ovo é um substituto proteico e a proteína houve historicamente um crescimento de preço, então ele também vai puxar para frente. E um quinto fator, nos últimos, vou dizer, 15, 20 anos, houve um aumento de consumo de ovos pela população brasileira. Isso não é ruim per si. Por quê? Porque a gente está conseguindo consumir mais proteína. Então, assim, claro que a gente tem que fazer uma diversificação proteica, a gente tem que fazer um planejamento para atender não só o mercado externo como o interno. Mas esse é o desafio, que é um bom desafio. É ter que produzir mais, gerar mais empregos, mais desenvolvimento e suprir o mercado externo com produtos de qualidade. O exemplo do ovo mostra que a racionalidade às vezes supera as bravatas, né? Porque no mês de março as exportações de ovos do Brasil para os Estados Unidos aumentaram de forma dramática, porque eles estão com problema de crise de gripe aviária lá e estão importando muito mais ovos do Brasil. Ou seja, ao mesmo tempo em que o presidente dos Estados Unidos ameaça com tarifas, o país recorre ao Brasil para suprir seu mercado, né? Perfeitamente. Eu acho que tem alguns ditados assim que a gente ouve ao longo da vida, né? Que, por exemplo, dinheiro não aceita desaforo e quem tem o poder na relação comercial é o comprador. E o comprador, precisando, ele não vai ficar fazendo restrição porque ele vai precisar do produto, então ele compra. Então, nesse sentido, eu imagino que seria um bom exemplo a questão dos ovos. E, claro, na relação comercial, a gente pode sempre pensar o seguinte, a gente faz acordos. Às vezes, um mau acordo é melhor do que uma boa demanda, porque a boa demanda vai esgaçar os dois agentes e vai gerar menos desenvolvimento para ambos. Às vezes, você faz um acordo que fica em meio termo, fica melhor. E eu acho que isso é o que tem que ser procurado e o que os diplomatas brasileiros que têm excelência nessa área já estão tentando fazer. É claro que ainda é muito cedo para a gente saber onde isso vai dar, né? O presidente Trump tem anunciado medidas sucessivamente, né? Cada semana uma medida nova. Mas, assim, na sua opinião, na sua avaliação inicial, a gente caminha para qual cenário? De fato, nós vamos ter uma mudança no patamar de tarifas no comércio internacional? Isso tende a se acomodar? Como é que dá para já, com esses primeiros sinais, avaliar um cenário futuro? É uma pergunta muito complexa. Eu penso o seguinte, algumas das medidas que o Trump anunciou como candidato, parecia que eram propostas de campanha, né? Tentar anexar o Canadá, a Groenlândia, ter maior controle ou tomar de volta o canal do Panamá. São coisas que a gente imaginava que eram coisas de campanha. Mudar o nome do Golfo do México por decreto que ele o fez. Então, olhando isso e vendo que há uma continuidade, um reflexo do candidato para o presidente, que ele deu continuidade, eu acho que essa é uma política que ele vai manter nos próximos anos, mas é no seguinte sentido, ele coloca a tarifa, ele pressiona e vai para a mesa para negociar em posição melhor, já que ele tem uma força.
Eu não acredito, em longo prazo, que a gente vai manter tarifas ou que vai ter uma tendência de aumento de tarifas, porque isso é predatório, isso acaba causando muitos problemas econômicos, até mesmo do ponto de vista interno nos Estados Unidos, como inflação e perda de renda. Então, assim, produzir ineficientemente não é uma solução adequada. Uma outra questão que eu sempre penso em relação a todo esse embate que o Trump coloca é que, se ele for muito bem sucedido, ele ganha essa guerra comercial e os Estados Unidos ficam melhor, mas fica um pouco melhor e o mundo muito pior. Então, é melhor fazer um jogo de ganha-ganha, ou a gente primeiro faz uma acomodação para corrigir as distorções, né? Corrigir os rumos e trabalhar com um maior nível de eficiência do que todo mundo ficar com desconfiança de todo mundo e todo mundo atacar todos. Fernando, muito obrigado pela entrevista. Prazer, nós estamos à disposição na consultoria legislativa do Senado sempre que for possível. Conversei com Fernando Lagares Távora, que é consultor legislativo do Senado, especialista em agronegócio. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, vá lá, se inscreva e acesse a todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Muito obrigado e até o próximo Agenda Econômica.